Olá, Roberta Mostak para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai conversar com a doutora Maria Lídia Mello de Andrea, médica, pediatra oncologista, mestre em pediatria pela Universidade de São Paulo, responsável pela coordenação do Protocolo Brasileiro para o Tratamento de Linfoma Não Hodgkin e atual sócia da Unidade de Oncologia de Pediatria. Doutora Maria Lídia, obrigada por aceitar esse convite. Era importante para a gente saber que a doutora Maria Lídia é uma sumidade na questão de oncologia pediátrica, principalmente na T21, reconhecida mundialmente pelo seu trabalho e acesso a todas as informações. Então não tinha ninguém melhor para eu chamar para tirar essas dúvidas do que a doutora. Obrigada por aceitar meu convite. Roberta, eu agradeço muito o convite e eu não sei o quanto você sabe da minha vida, do meu profissional, mas eu sempre achei que uma das coisas mais importantes não era saber, mas era transmitir o conhecimento, era fazer com que as pessoas que estão à sua volta, e hoje em dia com as internets e com os programas audiovisuais, a gente consegue abranger um número maior de pessoas, e essa é uma parte da nossa profissão. Divulgação, educação, dividir conhecimento. Obrigada. É importante pessoas que pensam assim também, que é disso que é feita a vida, é dividir o que a gente sabe um pouco com pessoas que às vezes estão perdidas ou não sabem o que procurar. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, perguntas que têm relação com o que os pais andam perguntando, até mesmo profissionais. E a primeira pergunta é verdade que a incidência de leucemia é maior na T21, na síndrome de Down? Roberta, é verdade verdadeira. A síndrome de Down, ela, devido à translocação do cromossoma 21, ela traz com ela algumas propriedades, algumas características. E uma delas é permitir, através de um gene que existe no cromossoma 21, que é denominado GATA1, permitir o desenvolvimento da leucemia no Down. E os trabalhos divergem um pouco, mas alguns falam em 10, 20, 30 vezes mais leucemias do que na população no Down do que na população geral. E aí vale a pena ressaltar que o tipo de leucemia também é diferente. E a leucemia do Down, principalmente do Down na primeira infância, ela é predominantemente uma leucemia que nós chamamos de mieloide M7 ou megacardioblástica. E ela é, de longe, a leucemia mais frequente no Down. E é essa frequência que desbalanceia a estatística geral, que faz com que hoje os Downs tenham muito mais leucemias do que a população geral. Qual é a diferença entre tumores malignos e leucemia propriamente dita? Então, veja bem, as duas patologias são denominadas neoplasias. O que é isso? Formação de células jovens malignas. Só que os tumores malignos são neoplasias dos tecidos sólidos. Então, na criança, os mais frequentes são os tumores do sistema nervoso central, de longe. Depois seguidos do tumor de Wilms, neuroblastoma e outros. A leucemia é a proliferação de células jovens, é a neoplasia do sangue. Então, é a proliferação de células jovens no sangue. E esta célula jovem nós chamamos de blasto leucêmico. Pode ser entendido que na pessoa com T21 tem menos tumores malignos quanto comparado às pessoas comuns? Que a gente escuta muito falar isso, que eu já escutei inclusive que a pessoa com síndrome de Down nem desenvolvia
câncer rígido, Então, hoje maligno. nós sabemos que os mesmos fatores que acompanham a trissomia do 21 e que favorecem o aparecimento da leucemia, elas podem funcionar como um fator de proteção em relação ao tumor sólido. Então, os tumores sólidos em criança com T21 são muito mais raros e vale a pena ressaltar os tumores das gônadas, os tumores dos ovários, dos testículos, que podem aparecer na criança com síndrome de Down. Mas, no cômputo geral, são muito mais raros do que na população geral. E qual é a idade de maior incidência? Qual a atenção que os pais e profissionais devem se atentar? E no caso de achar alguma questão, quem procurar? Então, a leucemia do Down, ela pode ser a leucemia ao nascimento, que geralmente ela é associada a um quadro que nós chamamos de uma síndrome mielodisplásica, e o evoluir desta síndrome no Down frequentemente desenvolve uma leucemia. E o que os pais devem observar? Os pais, os pediatras, a família em geral. A síndrome mielodisplásica ela é caracterizada por algumas alterações hematológicas que têm como característica uma evolução mais lenta, mais crônica. Então, é a criança que começa a desenvolver uma anemia, que começa a apresentar manchinhas roxas pelo corpo, que são petequias, exatamente por falta de plaquetas, e podem apresentar também alteração dos glóbulos brancos, geralmente uma leucopenia. Então, este conjunto de manifestações, muitas vezes, inicialmente, sem a célula jovem leucêmica, ela é caracterizada por uma síndrome se caracteriza como uma síndrome mielodisplásica. Certo. Este é um quadro que frequentemente nós temos que seguir, que acompanhar, porque ele pode eventualmente ter uma involução espontânea e ele pode evoluir para uma leucemia. Então, sugerido que apareceu com essas questões que você colocou como petequia, essa alteração no exame, no quadro de leucócitos. Então, avaliação com um especialista. Tá. E existe uma idade de maior incidência de que isso pode acontecer? A leucemia megacarioblástica do Down, ela é mais frequente até final do segundo ano de vida. Tá. Mas pode ter até um pouquinho mais para frente. Agora, o que nós sabemos claramente é que a leucemia, quando aparece no Down depois dos 5 anos, ela já passa a ter as características da leucemia da população geral. Então, esta característica que está relacionada à leucemia megacarioblástica, à expressão aumentada do gene GATA1, ela é uma leucemia da primeira infância. Tá, e os tratamentos são iguais às das pessoas comuns? A eficácia comparada a um indivíduo comum e um indivíduo com T21 é igual? Em linhas gerais, o tratamento da leucemia é a quimioterapia, a base do tratamento da leucemia. O que difere e que é muito importante? A criança com Down, ela tem sensibilidades diferentes às diferentes drogas. Sensibilidade nos dois sentidos. No sentido de
responder melhor a algumas drogas e no sentido de ser mais sensível a algumas drogas. Então, durante muitos anos, admitiu-se que a leucemia do Down era muito mais grave do que a leucemia da criança normal, da criança comum. Hoje nós sabemos que o que se observava no passado era uma mortalidade muito grande por toxicidade. Mais então, medicamentosa. Mais medicamentosa do que da própria doença. E hoje nós sabemos que a leucemia do Down é altamente curável, principalmente a leucemia megacarioblástica. E o cuidado, o que vai mudar o prognóstico dessas crianças é o tratamento de suporte. Aproveitando então, na sua experiência, existe alguma relação entre o prognóstico da leucemia e a nutrição? Sem dúvida nenhuma. Então, a criança que tem uma boa orientação nutricional, que ela faz uso dos nutrientes que hoje são considerados adequados para a síndrome, ela não só é uma criança que tem uma imunidade muito melhor e com isso ela suporta melhor o tratamento, como ela é uma criança que, por esta imunidade melhor, ela nos parece responder melhor também à doença. Isso é muito legal, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é muito legal. A gente escuta muito falar na palavra remissão leucêmica. O que é? E como funciona ela na T21? Remissão leucêmica é o momento em que, através do tratamento, nós atingimos uma situação de ausência de sinais clínicos e laboratoriais da doença. Então, eu costumo exemplificar para os pais dizendo o seguinte: hoje, se você pegar o seu filho e levar para um excelente pediatra e omitir que ele recebeu um tratamento para leucemia, esse pediatra não tem condições, nem com exame físico, nem com exame laboratorial, de dizer que o seu filho tem uma leucemia. Isso não pode dizer que está curado? Boa pergunta, eu ia complementar aí. Não pode dizer que está curado, por quê? Porque nós sabemos que se eu parar o tratamento neste momento, a doença recidiva, a doença volta. Isto é, aproveitando então o gancho, o que nós chamamos de recidiva leucêmica. E quando que esta recidiva pode aparecer? Ela pode aparecer em qualquer momento após a remissão. Então, o primeiro objetivo, a primeira meta do oncologista hematologista que está tratando uma criança leucêmica é atingir a remissão. O segundo objetivo é manter a remissão. Então, os momentos de tratamento são diferentes. Na primeira fase, eu vou agredir mais esta criança. Eu vou usar drogas, drogas que são mais ativas na morte celular do blasto leucêmico. No momento em que ela entra em remissão, que é este momento tão desejado, tão atingido, isto acontece tão esperado, isso acontece geralmente em torno de 30 dias do início do tratamento. Eu ia perguntar isso. A partir daí, nós vamos lutar pela manutenção da remissão. E o tratamento dessa recidiva, ele dura mais ou menos quanto tempo? Então, isso é outra coisa interessante. O Down, que tem a expressão aumentada do GATA1,
Ele tem então o que nós chamamos de leucemia do Down. Ele é uma criança que responde melhor e que nós hoje estamos autorizados a tratar por menos tempo. Uhum. Então, cada vez mais eu acredito que no momento em que eu consigo o desaparecimento da expressão aumentada do GATA1, eu tenho uma probabilidade de cura desta criança muito alta. E então, nós estamos cada vez mais encurtando o tratamento dessas crianças. Mas os médicos, eles fazem esse exame para saber que tipo de leucemia é essa? Então, Roberta, infelizmente, o GATA ainda... o estudo da biologia molecular e da expressão do GATA não é ainda um exame rotineiro na maioria dos lugares. O que na pessoa com T21 deveria ser. Que deveria ser, com certeza. Então, hoje, como é que nós estamos resolvendo este problema? Eu gostaria até de fazer uma propagandazinha, porque eu acho que é muito importante. Até um alerta. Isso, mas o Instituto Nacional do Câncer, através da doutora Maria do Socorro, desenvolve um trabalho com biologia molecular em leucemia, e ela faz gratuitamente para todas as crianças. Onde é esse instituto? Instituto Nacional do Câncer do Câncer no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá. Tem tudo esquematizado, como mandar o material, o SEDEX leva, o trabalho paga o SEDEX. Legal. Tá tudo montadinho para que a coisa funcione. Legal. Agora, dá trabalho. Então, é aquelas coisas. Eu recebo uma criança com Down, por exemplo, ela entra num hospital qualquer, de convênio. Não adianta eu pedir análise de biologia molecular, porque o convênio vai dizer, eu não pago isso. É um exame caro? É um exame que, se for pago particular, é bem caro. Mas a prefeitura não dá? Não dá. Hoje o que nós fazemos é isso. Nós colocar nesse programa e colocamos nesse programa. Legal, que é importante saber que tem essa alternativa, que tem quem faça. Exatamente. Então, precisa só... Qual que é a dificuldade na maioria das vezes? É que você tem que estar dentro do programa para a coisa andar. Sim, para ser certa, né? E para ser rápida, porque a criança entrou, eu tenho que fazer o mielograma. Para fazer o mielograma, eu já vou colher a biologia molecular. Certo. Então, eu não posso ficar perdida 4 dias, 5 dias, uma semana procurando. Exatamente. Então, eu tenho que já ter o caminho das pedras. Então, eu sugiro a todos os médicos oncologistas que trabalhem com a possibilidade de receber uma criança com Down, que corram atrás desse esquema. Legal. Que é algo que existe de fato e acontece. E vai ajudar essa criança eu muito. Eu amo todos os meus pacientes. E vai ajudar porque se eu sei que ela é um GATA1 positivo, eu agrido menos, eu trato menos tempo, eu tenho... Você sabe exatamente que caminho das pedras seguir. Exatamente. Isso é ótimo. Isso foi uma dica maravilhosa que fica para todo mundo aí, até para quem conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa. Então, informar que existe essa possibilidade. Exatamente. E que ela é gratuita. E agradecer a doutora Maria Lídia por nos receber e trazer tanta informação valiosa para nós. Obrigada de poder participar de um programa tão interessante e, sem dúvida nenhuma, com frutos muito bons. Obrigada.